conselheiros do Flamengo receberam, no início dessa tarde de segunda-feira, um e-mail do presidente do COD, né? Antônio Alcides Pinheiro da Silva Freire, com uma proposta de emenda que pode alterar o estatuto do clube e limitar o número de associados de off-Rio do Flamengo. A proposta foi feita por um dos conselheiros, que limitaria em 600 o número de associados contribuintes off-Rio. Agora, os demais têm até o dia 3 de setembro para apresentar uma emenda da emenda. Logo após isso, o Estatuto apresenta o texto ao COD para a votação final, né? Vale lembrar que há um ano atrás houve o aumento do valor do sócio contribuinte off-Rio de R$ 64 para R$ 170 mensais, o que gerou bastante revolta, né? Cerca de mais de 100% do aumento. Atualmente o valor já está em 181, ou seja, Alan Garcia, esse valor ele não para de aumentar e só prejudica a relação do torcedor sócio off-Rio, assim como eu e assim como vários outros torcedores, né? Inclusive, está até na tela aí a proposta ao parágrafo 11 do artigo 6º do Estatuto do Flamengo, né? Vou até ler para vocês aí que não estiverem conseguindo enxergar a tela direito. O associado contribuinte off-Rio é aquele que reside fora da região metropolitana do Rio de Janeiro e a pelo menos 100 quilômetros de distância dos limites da cidade do Rio de Janeiro, tendo direito apenas de frequentar as dependências do Flamengo por 30 dias por ano, respeitado o inciso 9º do artigo 19 do Estatuto, sendo-lhe vedada a inclusão de dependentes. O valor da sua contribuição mensal não poderá ser inferior a 75% do valor da contribuição mensal do associado contribuinte e serão garantidos todos os direitos e deveres que lhe foram assegurados até esta data. Fica limitado 600 o quadro total de associado contribuinte off-Rio. Após a abertura de procedimento apuratório com a oportunidade de ampla defesa ao interessado, em respeito ao princípio do contraditório, o associado contribuinte off-Rio que comprovadamente fraudar o seu domicílio para se associar nessa categoria será excluído do quadro associativo do clube. Alan Garcia, como eu falei com você anteriormente, ferve nos bastidores do Flamengo de novo essa questão política, com mais uma mudança no sócio off-Rio. Eu queria saber a sua opinião, apesar de você ser do Rio de Janeiro, né, um sócio do Rio de Janeiro, também quero saber a sua opinião sobre isso, a maior torcida do mundo, que tem a sua boa parte de torcedores fora do Rio de Janeiro, com esse possível limite de 600 para torcedores off-Rio. O que você achou dessa proposta? Então, Arthur, hoje eu fui questionar, né, quantos sócios off-Rio nós teríamos e, pelo que me disseram, está variando aí, está muito próximo da casa de 600 off-Rio. Eu acho uma covardia, assim como eu me coloquei contrário, né, ao aumento abusivo que eles fizeram lá atrás, justamente para poder eliminar esses caras aí da votação. Foi a primeira tentativa lá atrás, né, aumentando consideravelmente o valor do sócio-torcedor, sobre a justificativa que for. Alguns alegavam que era um absurdo o sócio, né, proprietário ter comprado um título ou o sócio contribuinte pagar um valor muito mais alto do que o sócio off-Rio. Só que assim, o sócio off-Rio, ele não acaba utilizando muitas dependências do clube. Então, assim, são coisas diferentes. Mas aí os caras quiseram justificar isso para dar um super aumento, como você mesmo aí citou, né, na questão do sócio off-Rio, e a galera continuou pagando. E agora eles fazem a segunda caça às bruxas, né? Os caras vêm com uma proposta de limitar no máximo a 600 torcedores off-Rio, mas tudo isso, Arthur, é com relação ao colégio eleitoral. Tudo isso que as pessoas, poucos têm coragem de dizer aqui, rapaziada, é o seguinte, é que os caras estão morrendo de medo de que o futebol, né? Porque todo mundo que é sócio torcedor tem muito mais vínculo ao clube de regata do Flamengo, ao futebol do Flamengo, do que a sede. E aí, o receio desses caras é que fique um peso muito maior da galera ligada ao futebol para decidir ali, né, ali dentro do Leblon, quem vai ser o novo ou o futuro presidente do clube de regata do Flamengo. Eu acho isso uma covardia. Arthur Beton é fogo, né? Mas assim, Arthurzinho Costa, eu acho isso de uma covardia absurda. E eu estou falando Arthur Beton porque o Marcos Beton, ele é um sócio off-Rio. Ele mora em Brasília, ele pagava R$75, saiu para R$180 e continua pagando. Hoje o Marcos Beton conversando comigo falou, cara, e aí? O que eu faço com esses anos todos que eu paguei? Agora eu vou perder também o meu título? E aí, o que eu disse ao Marcão Beton, eu vou falar para vocês. Infelizmente, a gente não tem garantia de nada com essa atual diretoria. Infelizmente, galera. Pelo seguinte, porque quem é sócio-torcedor havia sido prometido, quem está no plano amor, que permanecesse no plano, que você, né,
teria o seu direito adquirido e continuaria nesse plano. Agora, para quem não sabe, quem está tendo a nova renovação, você é obrigado. Ou você faz um upgrade de plano, ou você faz um downgrade de plano, porque o seu plano, eles estão extinguindo o seu plano de sócio-torcedor também, né? Exato. De dentro lá dos planos que eles entendem ser melhor para o clube, né? E para o torcedor. Eu deixei de ser sócio-torcedor em 2020. Logo no começo de 2020, quando vem a pandemia, eu obviamente... começa a pandemia e eu me separo, né, irmão? Então eu precisava fazer conta para ver como é que eu ia sobreviver, né, meu filho? Então, assim, eu não sou mais sócio-torcedor do Flamengo, desejo retornar a ser sócio-torcedor. Hoje resido no Rio de Janeiro, o que, de certa forma, difere um pouco do plano do qual vocês estavam fazendo as considerações. Eu ainda não me inteirei totalmente sobre o assunto desse novo aumento, dessa nova atualização do sócio-torcedor off-Rio, mas entendo da seguinte maneira. O plano de sócio-torcedores do Flamengo, ele, invariavelmente, ao longo dos anos, ele tem se mostrado deficiente em uma série de características. Acho que Alan abordou muito bem isso agora há pouco, com relação ao assunto. E, cara, eu sempre vou lembrar de uma coisa, até vou fazer uma provocação ao Alan, né? Alan quase bateu na trave para assumir a pasta. Foi por pouco, né, irmão? O convite mesmo não chegou, né, Alan? Teve uma... Acho que tiveram ideias, né, de te chamar para fazer isso. Eu teria... É engraçado, eu tenho plena consciência de que talvez você pudesse mudar o mundo disso. Mas eu não sei se você teria autonomia, porque o clube não sei se te daria para isso. Mas o convite chegou, só que eu recusei. A diferença... Você recusou, né? Chegou a recusar. É isso. Então, a grande verdade é a seguinte: o plano de sócio-torcedor, e acho que não só do Flamengo, acho que praticamente todos os clubes do Brasil, ele passa por um modelo que ele é muito antiquado, porque os clubes têm um trabalho não só na pasta do marketing, de comunicação, mas também da administração dos sócios, né, dos estatutos e de tantas coisas relacionadas aos benefícios e o que pode se fazer com relação a ser um plano mais atraente, um plano mais comercial, um plano que literalmente dê vantagens, um plano que seja justo, principalmente no Brasil, num cenário brasileiro econômico bem difícil. Esse tipo de modelo e de criatividade de negócio ainda passa muito longe, principalmente do Flamengo. Eu, até o momento, tive contato com alguns poucos planos de sócios-torcedores que tenham algum tipo de política que seja realmente daquelas que você fala, não, isso é moderno, isso é um pensamento realmente adequado, isso é um tipo de relação com o torcedor realmente daquelas que você teria orgulho de ter, em que todos têm vantagem, sejam elas quais forem, se vai ser... Porque, assim, claro, o ponto número 1 sempre vai ser a questão do você poder assistir os jogos em loco, né, nos estádios, acompanhar o seu time de coração com vantagens, né? Sim. Esse é o ponto número 1. Mas o que você pode fazer além disso é uma enormidade. E principalmente nesse ponto principal de assistir o seu time e estar acompanhando o mesmo em loco, seja até em jogos, treinamentos e por aí vai, ele também pode melhorar muito. E a questão, principalmente para quem é off-Rio, também. É desafiador, mas requer inteligência de negócio, de novos negócios principalmente, inteligência de vantagens, um plano atraente e um plano que seja justo economicamente. Não é fácil. São métricas difíceis, principalmente para um momento econômico que também não é dos melhores, poderia se dizer, inclusive, que é dos piores no momento, né? A economia no Brasil passa por um momento bem crítico. E a arrecadação do Flamengo tem sido impactada mês após mês. Mas aí tá vendendo jogador e ganhando dinheiro. Cara, é a única linha lucrativa do Flamengo no momento. Mas tem os patrocínios que entraram. É também uma das linhas, mas ela também não gera tanto lucro assim. O Flamengo tem uma série de custos que estão, e série de receitas que estão atravancadas. Não tá fácil. Economicamente, o Flamengo passa por um momento difícil. E, é dos clubes mais rentáveis do país, da América do Sul, quiçá do mundo. Cara, ontem, anteontem, aliás, eu já vejo isso há algum tempo, o Alan esteve em Brasília agora, na última semana, para ver o jogo de Flamengo e Olímpia, junto com o Marcão Beton, e estava lá, obviamente, todos os canais correndo. Ih, travou? Eu travei? Não, estou respondendo o Juan aqui. E aí estavam lá todos os canais co-irmãos também, Paparazzo, né, o Gabriel, um grande abraço, até falei com ele agora há pouco, inclusive tem
para pincelada, inclusive, peguei aqui algum material também. Vai pincelar ele, Viado? Vai pincelar nele também? Ele pediu para pincelar outra pessoa. Mas vamos lá. Aí tem o Gustavo Henrique do Choque, estava lá, e todos os outros, né? E assim, a gente precisa separar um pouco, eu falei isso logo na introdução da minha entrada aqui no programa, a gente às vezes tem que separar um pouco o joio do trigo, mas eu vou manter o meu posicionamento que não de agora, mas principalmente agora, a gente passa por um momento muito crítico da imprensa brasileira como um todo, não só esportiva, mas também em outras meu Deus do céu, em outras categorias. Meu Deus do céu, Arthur, me ajuda, como é que era o nome? Outras... Hã? Repete a frase, eu não peguei. Que a imprensa passa não só esportiva, mas também de outros temas. Não, tá bom, segmentos. Pode ser. Vamos lá. É que o nome não é esse que se dá, é outro. Não veio, não veio. Não veio. Mas vamos lá. No esportivo, a gente há muito tempo a gente acompanha, e isso foi uma evolução. Vou fazer um convite até o próprio Alan, Arthur, e você que está do outro lado da telinha. Vamos a uma evolução, principalmente levando-se em consideração aos canais independentes que cobrem o Flamengo. Se a gente fizer um recorte de pelo menos 5 anos ou 3 anos para cá, o quanto isso evoluiu? Há muito tempo atrás, a gente tinha, à torta e à direito, praticamente que diariamente, notícias vazadas de dentro do Flamengo, que eram assim, agora veio o Cuca, Alan não ri, tá? Agora veio o Cuca fechou, e agora vai ter o Riquelme, e agora é o Batistuta, e agora é não sei quem, e agora vai vir um investidor israelense que vai comprar o Flamengo, agora vem não sei quem que não sei o que vai comprar o Flamengo, agora vem a Amazon. Agora, fazendo um recorte para cá, você tem... Alibaba. Você tem... Teve Qatar Airways, teve... Vai virar figurinha isso aí, hein? Teve a Emirates ia ser patrocinadora do Flamengo. Teve, assim, é uma enormidade de notícias. Se a gente fizer um recorte de lá para cá, e aí só dos canais independentes, você tem muito material para poder exemplificar o quanto isso era muito corriqueiro, quase que diário, quase que várias vezes ao longo do dia, para uma coisa que vem sendo pontual atualmente, mas que ainda existe. Vide, a gente acabou de ver uma coletiva do Marcos Braz, que aí a gente pode entrar nesse mérito daqui a pouco, não é agora, mas que foi desmentida algumas notícias, inclusive. Dito isso, a gente tem o mesmo tipo de comportamento por parte da imprensa tradicional. A imprensa televisiva, a imprensa de jornais, a imprensa de revistas especializadas e por aí vai. A gente tem, ao longo, principalmente de quando começam as férias em dezembro, janeiro, fevereiro, e as janelas se abrem de negociações, meu Deus do céu, os jornalistas tradicionais são aqueles que acordam de dia, acordam de manhã e falam assim, quem eu vou inventar hoje que vai vir para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo? É assim. E a torta direito isso vem acontecendo. E não só notícias sobre contratações, mas notícias sobre crise, notícias críticas a determinados jogadores. Cara, quem é a porra do jornalista para falar A ou B sobre um jogador de futebol? Qual o direito que ele tem para dizer que esse cara é bom ou ruim? Ele jogou bola? Ele é um atleta de alto rendimento? Ele entende do que ele está vendo e ele tem o direito de não gostar de um esquema de jogo e não gostar da performance de um jogador. Mas ele não tem o direito de chamar o cara de porcaria, de dizer que o cara é um merda, de espinafrar a vida desse cara, dizer que ele como é que é o nome? Bichado. Não pode. Andrés Pereira foi apresentado oficialmente, vestirá a camisa 18, né, do Flamengo, já se apresentou hoje pela manhã, posou com a camisa do Mengão caiu bem o manto sagrado para o Andrés Pereira, né? Já treinou, inclusive, hoje. E no treinamento de hoje, Perrotinha, Alan, queridos aí que estão no nosso chat, teve também novidades, né? Novidades no sentido de Andrés Pereira já chegou treinando, porque ele já deixou claro que fez a pré-temporada com o Manchester United, que estava pronto, estava jogando, então já se colocou à disposição para o jogo de quarta-feira. E o Flamengo já cogita fortemente utilizar o Andrés Pereira na quarta-feira já, né? De cara, assim, talvez comece no banco de reservas, mas a ideia é já fazer a estreia do novo reforço do Flamengo, Andrés Pereira, né? E outra novidade no treinamento
foi o retorno de Thiago Maia. Thiago Maia também treinou com o grupo e se colocou à disposição do elenco para quarta-feira. Se vão jogar os dois, eu não sei. Mas certamente, né, eles se colocaram à disposição para serem relacionados para a partida. E aí cabe ao técnico Renato Gaúcho e o seu auxiliar técnico, né, e a sua equipe técnica aprovarem a ideia do jogo dos dois, certo? Mas, por outro lado, nem tudo são flores, né? Não tivemos só notícias boas em relação a jogadores voltando a se colocar à disposição. O Rodrigo Caio treinou no Ninho do Urubu, mas o Flamengo continua evitando o retorno do zagueiro, né? Em trabalho de recuperação muscular, o zagueiro Rodrigo Caio faz um trabalho intensivo com os fisioterapeutas no campo do Ninho do Urubu nessa segunda-feira, mas segue fora do Flamengo no próximo compromisso na quarta-feira. O defensor vem evoluindo, né, nas atividades programadas pelo Departamento Médico do Flamengo, porém o clube descartou já de prontidão o seu retorno no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, que acontece às 21h30, né, na Arena do Grêmio, válido pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, né, no jogo de ida da Copa do Brasil. O Flamengo preferiu, né, Perrotinha, manter a programação com o Rodrigo Caio, que está prevista para setembro, né, tentaram antecipar aí uma semaninha, mas realmente não quiseram arriscar, exatamente para ter a ideia de que ele só volte quando estiver 100% inteiro para as decisões, né, com a camisa do Flamengo. Por isso, o Flamengo, por mais que tenha um possível desfalque de Léo Pereira, que ainda não tivemos informações, eu ainda não vi, né, nada relacionado ao problema que ele teve no jogo de ontem contra o Ceará, mas por mais que o Flamengo tenha o desfalque do Léo Pereira, não quis antecipar o retorno do Rodrigo Caio. Perrotinha, o que você pensa sobre, né, essa segunda-feira agitada do Flamengo? Teve a apresentação do Andrés Pereira, nós vamos entrar nesse assunto que é o nosso último tema, sobre as declarações do Braz, né, que aconteceram depois da apresentação do Andrés, mas principalmente desse treinamento visando a quarta-feira. Retorno de Thiago Maia, Andrés Pereira disponível e o Rodrigo Caio ainda no estaleiro. O que você pensa sobre isso? Você concorda em segurar o Rodrigo Caio para jogar só quando estiver 100%? Sim. O Rodrigo Caio, ele passa por uma espécie de... intensivão para, cara, não ter mais problema. Se isso vai acontecer ou não, Arthur ontem, Marcão ontem, Cleitinho também, e todas as lives que já tiveram, o Rodrigo já falou sobre isso, você, eu, todo mundo. Se isso acontecer, a gente não sabe. É um momento muito importante nessa passagem do Rodrigo Caio pelo Flamengo, né? A gente torce para que ele volte, porque ele, sem dúvida alguma, é o melhor zagueiro à disposição do Flamengo nesse momento, aliás, já há algum tempo. Dito isso, cara, se o Flamengo está sendo responsável o suficiente para que isso aconteça, que seja, e vamos esperar ele lá para o segundo jogo contra o Barcelona, que é o provável que ele volte. E aí eu tenho que botar uma coisa nova. Assim. E foi colocado na coletiva que o certo é Andreas, né? Andreas. Chique. Temos um novo amor no Flamengo. Temos um novo amor. Pablo Mari. Ó, Pablo Mari. Adeus, Pablo Mari. Adeus. Seja bem-vindo, Andreas. Seja bem... Todo mundo rindo. Meu irmão, o cara... Oh, aí, irmão. Ó a lata. Alan, leva ele pro vitrine, Alan. Leva ele pro vitrine. É o que eu vou te falar, irmão. Você, mais 2 segundos, você já começa a dar esse teu longo. Pensa num cara fácil, irmão. Pra mim, tu ia falar, porque o cachorro dele também é Zico. É isso, cara. Meu irmão. O cara ele tem um cachorro que também é Zico. Vocês não entenderam o que está acontecendo? Vocês não estão entendendo? Ou seja, ele tá de mudança pra Urca. Beleza, já entendi. Ele vai morar na Urca com você. Mas vamos lá. Vamos à questão de chegada do Andrés Pereira. Andrés Pereira, baita coletiva que ele deu, diferente, inclusive, da última, que, se não me engano, foi do Bruno Viana, né? Que a primeira declaração do Bruno Viana é: estou aqui para poder voltar para a Europa, né? Já foi igual. O cara falou: porra. Futebol pra caralho pra Europa, diga-se de passagem. E aí, eu tô desde junho em contato com o Flamengo, já tinha falado com meu pai e meu empresário sobre isso, e para mim é muito fácil escolher o Flamengo. É o clube mais conhecido na Europa, segundo palavras do Andrés Pereira. Parêntese. Desde junho, falando com o Flamengo. Bizarro isso. Pois é. E inclusive, agradeceu muito o esforço do Crispim e do Marcos Braz com relação à contratação dele. Se colocou naquela grande dúvida, desde que foi mencionado que ele estava perto de ser contratado,
que era, será que é para substituir o Arrascaeta? Será que não? Vai jogar de segundo volante? Bruno Pet foi CPF cancelado do Bruno Pet, irmão, no Twitter. Quando ele falou, não, o cara é volante, gente. Nossa, mas acabaram com a carreira futebolística de Bruno Pet acabou semana passada. Mas tá aí, o Bruno Pet acertou. Ele vinha para ser segundo volante, e alguns outros comentaristas também. Cagão pra caralho. Isso. E aí, cara, ele falou, não, eu vou jogar com a Arrascaeta. E tantas outras características ao longo da entrevista. O Rodrigo Caio já era para se esperar, você, torcedor rubro-negro, já tinha sido avisado, né? Pelo menos aí alguns, por mais que o departamento médico do Flamengo nunca venha a público se manifestar com relação ao tempo de retorno, mas que o Rodrigo Caio estaria apto, né, a jogar novamente em setembro. Então, assim, já que esperamos até agora, galera, não tem porquê, né, antecipar a volta para dar desculpas ao departamento médico e ao jogador para Deus me livre guarde, um novo caso ali de lesão. Então, que a gente aguarde um pouquinho mais. Ele volta agora no início de setembro, e aí que ele possa voltar, né, já livre de toda e qualquer lesão que possa vir a atrapalhar ainda mais, né, a temporada do Rodrigo Caio, porque ele é muito diferente, joga demais, um puta de um jogador. Então fica aqui a minha torcida, né, para que ele possa, sim, ter conseguido fazer a cambagem por completo, né, junto ao departamento médico ou à oficina do Clube de Regata do Flamengo, e que a gente consiga finalmente ter o Rodrigo Caio nos jogos rubro-negros. Estamos muito próximo aí de jogos decisivos na Copa do Brasil, é verdade, a gente não vai poder contar com ele, mas da Libertadores da América e também aí Campeonato Brasileiro, que vai iniciar o segundo turno. Então, assim, rapaziada, que ele volte livre de toda e qualquer lesão. Thiago Maia, infelizmente, ele contraiu a malvada quando ele estava começando a readquirir sua melhor forma física, quando nós começávamos já a pedir mais presença do Thiago Maia, ele acabou, infelizmente, contraindo essa malvada, cumpriu a quarentena e agora está de volta ao elenco, que ele possa correr atrás também do tempo perdido, né, para poder se recuperar e ser mais uma peça à disposição do Clube de Regata do Flamengo. E aí tem a chegada do Andrés, que assim, o Perrota muito bem colocou aí, e o Arthur vem falando, isso vai fazer sombra aos jogadores que a gente tem. Isso vai melhorar muito para que o Renato Gaúcho tenha mais opções táticas, opções de escalar. Um outro também que contraiu esse maldito desse vírus é o Kennedy, né? Está esperando testar negativo para que ele possa embarcar para o Brasil e se apresentar no seu novo clube, Clube de Regata do Flamengo. É outro cara que, para mim, vai fazer uma sombra absurda para o senhor Everton Ribeiro, que vem jogando muito mal, verdade tem que ser dita aqui. Para mim, ele faz parte, sim, do quarteto fantástico rubro-negro, mas o Everton Ribeiro não consegue mais entregar aquele futebol que encantou a mim e a maioria dos rubro-negros. Então, com um cara de peso ali, que pode, sim, colocar ele finalmente no banco, galera, ele vai ter que pedalar. Porque se ele não pedalar, ele vai ser, né, ultrapassado. Então, tudo isso, para todos nós rubro-negros, é excelente. A verdade é uma só e vocês precisam entender. O Davi Luiz ainda quer encontrar num clube que ele possa conciliar os seus dois principais interesses, que é a questão financeira e a questão, né, técnica. Ou seja, ter um time que tenha condições de brigar por títulos, né, que seja, preferência, primeira linha, e também que pague o salário que ele entende que ele venha valer. Beleza? Ok? Então, para que isso aconteça, até agora não aconteceu. Tem muito tempo que o Davi Luiz está sem clube. E diferente, o Davi Luiz, por estar sem clube, galera, ele não precisava nem aguardar a janela. Porque quando você está sem clube, você pode sim se filiar a um clube. Então, você tem essa diferença da janela. Mas até agora, o Davi Luiz ainda não encontrou um clube que pudesse tocar o seu coração. Para mim, não é no coração que toca, é no bolso. Mas tudo bem, eu entendo perfeitamente. É um posicionamento, uma escolha do atleta. Então, nós, rubro-negros, vamos ter que aguardar um pouquinho mais. Assim como eu falei para vocês, e aí o Rodrigo Bigode sofreu na minha mão, que eu falei, cara, você está muito precoce. Está criticando de forma antecipada o Marco Braz, sem que, porra, a janela se feche. Você vai se ferrar. Não deu outro, o Bigode acabou, né, tendo que dar uma palmatória porque acabou morrendo pela língua. Eu avisei ele lá atrás. A gente chega na Europa, sem dinheiro, querendo contar a história para os outros, para conseguir trazer atletas de Premier League. Vocês querem que o cara já voltasse com a mochila cheia de imediato? Porra, não é assim que as coisas funcionam. Para contratar qualquer Zé Mingué ali,
Qualquer Zé Mané da esquina é mole, galera. Você vai lá e contrata. Então, a questão do Felipe Luiz é essa. Marco Braz tentou hoje despistar, mas ele deixa claro ali. Cara, o Flamengo tem um excelente relacionamento com o empresário do Davi Luiz. Ele intermediou a vinda do Andrés e do Kennedy para o Flamengo. E é claro que ele já sabe até quanto o Flamengo tem condições financeiras para pagar o Davi Luiz. Agora, se o Davi Luiz vem ou não, vai depender muito das ofertas que podem acontecer. Já tem matéria, parece, falando que o Benfica pode também ser um concorrente. O Benfica pode vir a colocar uma proposta por ele. Se o Benfica colocar, a gente tem que entender que lá é tudo em euro, galera. Quem mora lá ganha em euro, mas recebe em euro. O cara que está aqui, para ganhar em euro lá, se for pagar 250 mil euros pro cara, o cara vai ganhar uns tubos de dinheiro, a gente não consegue cobrir. E lá 250, 200 mil euros, pro cara, assim, pro futebol de lá local, acredito eu que seja um valor muito do razoável. E aí o cara vai optar por permanecer no Brasil? Vamos voltar um pouquinho no passado? O Júlio César quis ficar lá. Vocês já esqueceram? Precisávamos de um goleiro, fizemos campanha para que o Júlio César voltasse, e o Júlio César, é verdade que a sua esposa, à época também, junto com seus filhos, preferiu, já estava né, muito ambientada lá em Portugal, estava feliz, tem tudo isso também que contribui. Mas ele ficou ali, não veio para o Brasil. Então, pode ser que o Davi Luiz possa vir para o Flamengo? Pode. Mas aí, foi o que eu falei lá atrás. Respeito todo mundo que trabalha, que a galera que trabalha com apuração, mas na minha humilde opinião, um pouco leviano, nego já ficar botando o títulozinho, Davi Luiz fecharam com o Flamengo. Davi Luiz fechou. Davi Luiz fechando. Parece. Ainda teve o outro lá, o bonitão lá, que ainda me lança um parece, né? Amigos de uns do Zona aí, Alan. Amigo. Ele é amigo de uns do Zona aí. Amigo aí, ó. Amigo da academia aqui. Tomava banho junto, fazia sauna junto na academia. Lá pode revezar aí, irmão. Os caras revezam sauna gay.